estamos de volta. Chaves, esse assunto é muito interessante. Então, esse falar por línguas tem um foco também especial, né? Eu não quero fazer gozação, quero deixar essa advertência. Quando o indivíduo fica assim, isso aí é glossolalia. Quer dizer, é um som que o indivíduo solta, solfejando mais ou menos, né? Mas ele não fala, ele não está dizendo uma língua estrangeira, que é xenoglossia. Sim. Xenoglossia é falar mesmo uma língua estrangeira, que o indivíduo não conhece. E em Pentecostes, por exemplo, aconteceu isso. Cada apóstolo recebeu um espírito falando numa língua de fato, e não glossolalia. E eles ainda falam que é o Espírito Santo, e que eles chamam de Deus que está falando. E é xenoglossia, como em Pentecostes, cada um entendeu na sua própria língua. Quando o indivíduo conhecia a língua que estava sendo falada lá e presente lá, ele entendeu. Então, era língua de fato, e não esse zum, zum, zum. Então, Paulo, lá em Atos, isso fica bem claro para nós, que falar em línguas é falar de fato uma língua estrangeira, e não esse zum, 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 que é glossolalia. Então, os teólogos já fazem essa diferença. Mas, infelizmente, muitos irmãos nossos, evangélicos principalmente, e também católicos, carismáticos, falam que ali é o Deus que está falando, é o Espírito Santo. Mas eu estava dizendo, Celina, que o Espírito Santo, ele é o espírito do indivíduo. Eu vou dar exemplo, eu estou falando, eu acentuei de acordo com a Bíblia. Por exemplo, em 1 Coríntios, eu vou repetir porque falei muito rápido, 1 Coríntios 14:14. Lá está escrito assim, quando o indivíduo fala em línguas, é o próprio Espírito dele que ora. Quer dizer, o Espírito Santo dele. Mas aí não entra a mediunidade? Entra a mediunidade, mas ele recebe de uma outra entidade e retransmite. E aí precisa ter o mínimo de conhecimento no espírito, mesmo que tenha sido em vidas passadas. E pode ser também isso, de vidas passadas. Mesmo que não seja naquela encarnação ali, se ele consegue transmitir essa língua perfeitamente, é porque ele tem algum conhecimento no espírito. Ele tem, aí é animismo, né? Mas ele pode receber de uma entidade que está se manifestando a ele, vamos supor, em grego, ele recebe e retransmite. Então, é ele que está transmitindo. Então, é o próprio espírito do indivíduo que ora. Um outro exemplo, quem quiser consultar, no livro de Daniel, capítulo 13, versículo 45. Lá nós lemos uma frase assim: eu farei levantar-se entre vós um homem chamado Daniel e que tem um Espírito Santo. Quer dizer, o espírito dele não era um espírito qualquer. Era um Espírito Santo, evoluído. Farei levantar-se entre vós um homem de um Espírito Santo chamado Daniel. Livro de Daniel, capítulo 13, versículo 45. Agora, um adendo. Vocês que estão nos honrando com a sua audiência vão conferir isso na Bíblia Católica, porque a Bíblia Protestante ela só vai ao capítulo 12 do livro de Daniel. Ela não tem capítulos 13 nem 14, que a Igreja Católica tem. E esse item que eu citei da Bíblia é Daniel 13:45, da Bíblia Católica. Agora, uma outra frase para avalizar isso que eu disse. São Paulo ele diz assim: nós somos templos de um Espírito Santo. Cada um de nós tem um Espírito Santo habitando em nós. E por que santo? Porque a alma é santa por natureza, porque ela é criação divina. E tudo que Deus faz é santo, é sagrado, é sacrossanto. Então, o Espírito Santo é
a alma nossa. A Aí gente pode dizer, Chaves, desculpa, que seria a condição de que fomos criados simples, ignorantes, puros, e de repente vamos saindo do caminho, né? Então, Sim. mas a gente tem a perfeição dentro de nós, é que a gente precisa ir buscando, e a gente sai desse caminho. Nós vamos crescendo com a inteligência que é do espírito. O cérebro não, ele é um instrumento de manifestação do espírito, da inteligência, como o rádio é um instrumento de transmissão da emissora. Sim, mas eu rádio. digo dizer, o Espírito Santo não é da forma como fomos criados, como espíritos, porque que nem, tem religiões que dizem que nós somos perfeitos. E somos perfeitos, independente de fazermos as coisas erradas, porque o nosso fim é a evolução, é a perfeição, né? Mas exatamente, Celina, porque nós estamos em evolução, Sim. não atingimos ainda uma perfeição ideal, sim. aquela que Jesus recomenda, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. E nesse sentido aí, o que Jesus quer dizer, numa força de expressão, não é que sejamos iguais à perfeição de Deus. Não é que a nossa perfeição seja igual a dele, nunca vai ser. Porque a nossa perfeição, por maior que seja, é finita. E a de Deus é infinita. Não tem medida. Se a gente vai se igualar e ele deixa de ser único. Aí nós seríamos deuses do jeito que ele é, do mesmo poder. E sendo que nem Jesus é o ser humano mais perfeito que já houve na Terra, ele mesmo fala, nós lemos lá em João, capítulo 14, versículo 28, lá está escrito, um texto que é muito conhecido, Jesus dizendo, o Pai é maior do que eu. João, capítulo 14, versículo 28. Então, nunca vamos ser iguais a Deus em perfeição. E é por isso que eu falei num programa anterior, estou me lembrando, que a nossa evolução, ela é uma jornada que tem o primeiro passo, mas não tem o último passo. Porque nunca vamos chegar lá, vamos caminhar sempre na direção da perfeição do Pai, sem nunca chegarmos, porque a perfeição dele é infinita. Mas isso não é mal para nós, porque à proporção que nós fomos nos aperfeiçoando, nós vamos sendo mais felizes. Obrigada, Chaves. É um prazer sempre estar aqui com você. Suas considerações finais? Muito obrigado, Celina, por ter participado com você aqui, mais uma vez, do programa Presença Espírita na Bíblia. Muito obrigado também aos nossos queridos telespectadores que nos honraram com a sua audiência. E que Deus, Jesus, Maria e a espiritualidade maior abençoem a todos nós. Que assim seja. E você que está aí do outro lado, quer participar do nosso programa? Escreva para presenca@tvmundomaior.com.br e dê seu comentário, faça suas perguntas, participe conosco. E obrigado pela sua companhia. Nós esperamos você num próximo programa. Até lá.